Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da EduSoft. Hoje nós vamos falar sobre os recursos da agenda digital da EduSoft. Então, na última versão nós tivemos novos recursos liberados, recursos bem importantes. Também vamos falar sobre funcionalidades que já existem na agenda digital e também o que está vindo, né, nas próximas versões, quais são as novidades que nós vamos estar liberando. Hoje, junto comigo, né, tá o Vitor, que é o nosso CS aqui da Edsoft. Vitor, seja bem-vindo a mais uma live. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Sejam todos bem-vindos aí à live. Eu e o João vamos aproveitar essa oportunidade aqui para poder apresentar as novidades do nosso aplicativo. Então, vamos lá, João. Bacana. Bom, gente, quem tiver alguma dúvida, quiser algum questionamento, né, fazer algum questionamento, pode comentar aqui no chat, tá? Que depois a nossa equipe vai estar verificando, né, as mensagens e respondendo, né? E também a gente vai colocar o nosso WhatsApp, né? Contato do nosso site também aqui no chat para que vocês possam também nos chamar e tirar as dúvidas através do WhatsApp, né? Então vamos lá. Então falando sobre as novidades da agenda, né? Nós temos uma novidade bem interessante que foi liberada na última versão do sistema, que é um novo recurso chamado Estou Chegando, tá? Esse recurso é um recurso que foi muito solicitado por instituições, principalmente instituições de educação básica, né, de colégios, que é o recurso onde o pai consegue avisar que está indo buscar o filho, né, e aí é criada uma fila virtual no sistema, onde a instituição consegue acompanhar. Então, por exemplo, o responsável pelo pátio do colégio consegue acompanhar e ver a qual distância, né, o pai está do colégio, qual é o pai que está mais próximo, né, para poder organizar uma fila de saída, né, poder chamar as crianças para que elas fiquem próximas e agilize esse processo de entrega, né, do aluno para o responsável, tá? Essa é uma, como o João comentou, uma demanda que há algum tempo, né, desde o lançamento do aplicativo, nós já havíamos pensado nela, né? E ela estava em fila de liberação. Os nossos clientes especialmente os que estão em grandes centros, né? Eles têm essa dificuldade, essa necessidade de poder organizar a fila. Dessa forma, a gente também pode apoiar a facilidade ali na chegada do pai, né, facilitando a questão de trânsito também, especialmente em escolas, né, nós temos várias escolas aí que estão em áreas centrais. Então, o intuito dessa funcionalidade foi realmente resolver esse problema que as instituições de ensino têm, especialmente na educação básica, né? Bacana. Em seguida, a gente vai colocar uma demonstração, né, desse recurso, né? Então vocês vão poder ver que é possível cadastrar o veículo ou os veículos da família, né? O modelo, placa, cor, né? E no momento que for fazer a solicitação, você pode escolher tanto o veículo que está indo, né, buscar os alunos, quanto também, né, escolher, né, ou informar, né, quem são os alunos que você está indo buscar, caso tenha mais de um filho, né? Então você consegue lá indicar quem são os alunos que vão ser retirados, né, do colégio. Também tem a questão que é uma funcionalidade que a gente tem ali nesse recurso também, que é a questão do transporte escolar. Então, uma van que vai buscar alguma criança pode chegar lá, apresentar um QR Code e o sistema já vai indicar quem são os alunos vinculados a esse transporte escolar para fazer a retirada também desses alunos, né? Então, isso traz uma segurança muito grande para a instituição, para as crianças, né? A família também acaba ficando mais tranquila com relação a esse processo de saída do aluno da instituição. Perfeito, pessoal. Então, nós estamos passando o vídeo. Na primeira parte do vídeo, a possibilidade do responsável cadastrar um carro, né, ou um novo carro para fazer para buscar. Então, ele coloca ali todos os dados, lembrando que ali é uma área segura, porque está logado, né, com autorização para poder acessar o aplicativo, tá? Então, no momento em que ele vai fazer, ele habilita, ali tem um botão, né, de estou chegando também.
para que ele possa apresentar que está chegando, apresenta um mapa para ele. No momento em que ele clica que está chegando, o painel fica disponível para a pessoa que está fazendo a gestão da saída dos alunos, ok? E no momento em que o responsável retira essa criança, então a pessoa que está fazendo cuidando ali da entrega das crianças, habilita que aquela criança foi retirada e também recebe um feedback no aplicativo dizendo que a criança prevista foi retirada. Tá? Então, a gente tentou pensar em todo o processo, né? Desde do acesso do responsável até mesmo esse controle de saída. Ok? Vamos lá, João, próximo item. Bom, bacana. O próximo item que foi liberado é a rematrícula, tá? Rematrícula através do aplicativo. É um item que os nossos clientes eles estavam bem ansiosos, né, por ter esse recurso também no app, né? Ele sempre foi disponível aí no portal do responsável, mas exclusivamente no app, com o layout para aplicativo, né? Ele foi liberado agora. Então, é um recurso que ele facilita muito o processo de rematrícula, né? Quem acompanhou aí há um tempo atrás, né? Como eram realizadas as matrículas, né? Muitas vezes era tudo presencial, né? Então, formava aquelas filas na frente da escola, né? O pessoal da secretaria tinha aí um momento onde precisaria ficar fazendo atendimento, né? O dia inteiro para as rematrículas. Então, isso tudo gerava um maior estresse, né, dentro da instituição, vamos dizer assim, né? A equipe precisaria ficar focada nesse processo de rematrícula e atendimento dos pais, né? E com o aplicativo, hoje o pai consegue fazer, né? Tanto o pai quanto o aluno da graduação também, né? Consegue fazer todo esse processo de rematrícula na palma da mão. Né? Então, tendo o aplicativo, consegue realizar todo o processo de rematrícula, né? O processo ele fica 100% digital, sem papel, gera agilidade, né? Menos atendimento presencial. E aí vocês vão ver em seguida na demonstração, e aí eu vou pedir para o Vitor narrar essa demonstração, onde consegue fazer todo um passo a passo, desde confirmação de turma, geração de títulos bancários, né, parte financeira, e também assinatura de contratos totalmente digital. Então, uma rematrícula que no passado demorava horas, né, desde o procedimento do responsável ou do aluno, né, pegar um carro ou se deslocar até na instituição, enfrentar fila, fazer a rematrícula, hoje ele é feito em menos de um minuto. Né? Então, é um processo que tem um ganho muito grande para a instituição, agiliza todo o processo e gera comodidade para todo mundo. Perfeito, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês. Então, a partir do aplicativo, o sistema apresenta todas as turmas que eu tenho para rematrícula para aquele aluno. Eu consigo definir as etapas que serão apresentadas nesse processo. Então, passamos pela etapa de aceite, o texto também personalizado. Vamos para a etapa de dados cadastrais do responsável. Nesse caso, nós estamos simulando uma escola. Tem a possibilidade do preenchimento e atualização dos dados. Podemos passar para a etapa de dados do próprio aluno. O sistema apresenta também, de acordo com a sequência de turma, as turmas que foram disponibilizadas, permite que eu consiga selecionar o plano de pagamento. O sistema apresenta também para mim uma prévia, né, da situação, até que eu confirme o meu processo de matrícula. Após a confirmação, o sistema vai apresentar para mim já o link do contrato, né, a opção de assinar o contrato, e dessa forma eu já sou direcionado para a plataforma de assinatura, né, para que eu, como responsável, possa já assinar esse contrato, e aí eu finalizo todo o processo nesses poucos minutos que eu falei para vocês aqui, né, desde a etapa de início do processo e todas as etapas que eu defini que devem aparecer ali para que o responsável, no caso da educação básica, ou mesmo o aluno, no caso da graduação, possa fazer até o processo de matrícula de forma contínua, né? Como o João comentou, esse era um pedido de diversos clientes nossos que já começaram a utilizar, já utilizam o nosso aplicativo, né? Nós tínhamos, né, a possibilidade de fazer rematrícula online a partir do portal, mas ele precisava buscar um desktop, né,
uma tela maior para poder ficar mais fácil a visualização, e agora, a partir dessa liberação, ele vai conseguir fazer tudo com o aplicativo direto pelo celular, com uma tela responsiva preparada para isso, ok? Show, bacana. Bom, ainda indo na linha, né, das novidades, dos novos recursos da agenda, a gente também tem agora algumas autorizações, né, que elas geram um maior controle institucional, uma maior transparência e segurança para a instituição, né, que é a autorização de anotações na agenda e de mensagens, tá? Então, a gente tinha já há bastante tempo a autorização de ocorrências. Então, ao registrar uma ocorrência, o professor, né, essa ocorrência ela vai para o coordenador aprovar. Mas, né, indo na linha dos recursos da agenda, a gente liberou também as autorizações de mensagens e de anotações na agenda. Então, agora esses dois recursos passam a contar com o recurso de autorização pelo coordenador para que essa mensagem seja liberada para o responsável, para o aluno, da mesma forma a questão da anotação da agenda, né? Então, a anotação da agenda também, ao ser realizada, ela vai para o coordenador aprovar para ser liberado para o pai ou para o aluno, né? Isso é um opcional, tá? Não é obrigatoriamente sempre vai funcionar assim, né? É um opcional que a instituição pode optar em trabalhar desse formato para que tenha uma maior segurança, né? Para que passe por uma auditoria aquela mensagem que está sendo trocada com o aluno responsável, tá? Perfeito, perfeito. Acho que esse também é um ponto bem interessante, né? Algumas instituições de ensino que têm essa necessidade de fazer uma gestão das mensagens que são trocadas pelos professores, e fazer essa verificação antes da apresentação da mensagem para o responsável. Agora, tem essa opção também dentro do nosso aplicativo, né? Acho que podemos passar um pouquinho das telas. Perfeito, pessoal. Então, primeiramente, a gente está vendo a área do professor, onde ele vai fazer o registro da mensagem, né, da atividade. Então, ele inicialmente faz o registro, e esse registro feito pelo professor, ele fica disponível para o coordenador para que ele possa aprovar. Então, essa primeira fase é o registro. Vamos esperar um pouquinho. Também por aplicativo, né? O aplicativo do professor. Perfeito. Então, finalizamos o registro. Ok, então tem uma mensagem ali que está aguardando uma aprovação, certo? Agora, na central do coordenador, no aplicativo do coordenador, podemos chamar assim, né? Ele tem ali mensagens disponíveis para aprovação. Então, ele vai conseguir ler a mensagem e vai aprovar a mensagem. Agora que o coordenador ele aprovou aquela mensagem, e sim, aquela mensagem ela foi disponibilizada para visualização do responsável. Perfeito, pessoal. Então, também foi criado num formato bem mais simplificado possível para que seja fluido. Como o João comentou, não é algo obrigatório, tá? Então eu consigo utilizar ou não essa aprovação, tá bom? Então o cliente tem essa opção agora dentro do aplicativo da Edusoft. Vamos lá, João. Próximo Show, item. bacana. Então agora a gente vai para os itens de melhoria, né? Então são itens que já existiam, mas que ganharam novas funções dentro da opção de menu, ou tiveram melhoria nos seus layouts, né? Na sua usabilidade, tá? Então, as telas de notificações e mensagens e também as telas de feed de notícias tiveram algumas alterações. Então, vocês vão ver em seguida, né, que é a parte de notificações, teve um novo layout, com uma organização melhor, né, uma possibilidade de leitura, né, com uma melhor usabilidade, né, e o feed de notícias que agora passa a contar com dois recursos, que é o mural de fotos, onde quando a instituição for fazer o registro, ela consegue, por exemplo, apenas publicar uma foto,
né? E também a opção de avisos, né? Que aí também pode marcar aquele item como aviso, para aquilo aparecer como um aviso para os alunos responsáveis, né? Então, é um local de armazenamento de informação, por exemplo, as fotos ali, onde o pai ou o aluno ele consegue acompanhar toda uma galeria de fotos, né, com registros. E o bacana é que toda essa parte de feed de notícias a gente consegue trabalhar com canais de comunicação. Então, eu consigo definir que essa mensagem, né, essa foto, ela seja disponibilizada apenas para um grupo de uma turma, por exemplo, né? Então isso faz com que a gente consiga direcionar essa comunicação com o público que a gente quer atingir, né? Às vezes não liberar uma foto lá da educação infantil para toda a instituição, eu quero liberar só para os pais da educação infantil, ou então pensando no colégio, né, eu quero fazer ali um registro ali da feira de ciências, por exemplo, e aí eu quero que isso apareça para os alunos e para os pais dos alunos, né, mas aí eu vou apresentar isso para todo mundo daquele nível de ensino, então a gente consegue criar canais de comunicação e liberar isso de acordo com a permissão que a gente define ali na hora de fazer o registro, né? Então isso também é bem interessante. É o local que o pai vai utilizar em casa, né? Quando ele vai mostrar ali para o familiar, olha só, né? O meu filho lá na feira de ciências. Então ele vai ter um local centralizado onde ele tem essas fotos para poder depois, né? Mostrar como se fosse um álbum, né? A gente sabe muitas vezes ali a família quer mostrar para algum familiar ali alguma questão nesse sentido, então tem esse álbum, esse mural de fotos para poder utilizar nesse sentido, né? Essas melhorias, até complementando, ela vem de encontro a questões de que o aplicativo está em evolução constante, né? Então, nós disponibilizamos inicialmente o feed, já apareceram outras demandas colocadas pelos nossos clientes que vêm fazendo evolução mesmo em funcionalidades já entregues, né? Então, é importantíssima essa participação de todos. Hoje, inclusive, o nosso aplicativo permite que você avalie ele e descreva também algumas informações sobre a avaliação que você está dando, e nessa avaliação, inclusive, você pode colocar possíveis ajustes em alguma tela que vocês, né, como usuários também, né, ou os clientes de vocês ali como usuários podem estar trazendo para as instituições de ensino, né? Vou mostrar um pouquinho desse processo que o João comentou. Então, vamos começar pelo feed de notícias, né? Então, a gente já tinha funcionalidade de feed, mas agora a gente também consegue colocar fotos, né? Como o João comentou, e também criar portais, né? Fazer a inclusão de fotos e mensagens no feed que são direcionadas para cursos e turmas, ok? Então isso vai ficar bem interessante, porque eu como responsável vou conseguir enxergar somente aquilo que a instituição quer que eu veja, né? Além disso, a gente também fez algumas melhorias na lista de mensagens recebidas, né? Então, na visualização de ordem de mensagens, onde ali a gente já fez algumas melhorias também que estavam previstas ali, que foram indicadas, ok? Bacana. Perfeito, João. Vamos pro próximo. Bom, até fazendo, né, uma observação, né, essa parte de notificações, é importante a gente falar que tudo no sistema, né, praticamente tudo que a gente está falando, né, a questão de autorização de mensagens, enfim, a comunicação da instituição com a família e com o aluno, a gente pode fazer as notificações, né? Então, por exemplo, foi lançada uma nota, foi fechado o diário de classe, né, teve uma falta registrada, né? Então são vários recursos que nós podemos notificar tanto o responsável, o aluno, como também o professor, o coordenador, né? Então quando é feito, por exemplo, um envio de uma ocorrência ali que precisa ser autorizada, isso o coordenador ele vai ser notificado que tem uma ocorrência para autorizar, né? Então essa parte da notificação vai auxiliar muito na comunicação e na agilidade de verificar essas demandas para que as coisas para que o fluxo, né, tenha andamento ali, né, de autorização, de comunicação, né? Então uma postagem no feed vai também aparecer uma notificação para a família e também para o aluno, né? Então tudo isso melhora muito a comunicação da instituição com responsáveis e alunos, né? Perfeito.
Bom, e aí agora indo para itens que já existem, né, na plataforma, um deles a gente acabou de ver que é a questão de anotação na agenda, né, que a gente mostrou a parte da autorização, né, das notificações, notificações não, das anotações na agenda, né, mas o intuito da anotação na agenda o que, que é? É uma comunicação rápida, né, que é um registro do dia, um histórico, onde substitui aquela agenda física, né, onde o professor mandava o bilhete para casa. Então, agora a gente tem essa agenda digital, onde o professor consegue fazer anotações na agenda e o pai também vai receber notificação disso e ele consegue visualizar isso no próprio celular, no próprio aplicativo da EduSoft, tá? E complementando ali o que o João comentou, né? Então, a gente tentou trazer para a anotação da agenda o máximo possível de informação, então toda a parte de cronogramas criados, atividades previstas, né? Avaliações, então tudo isso fica concentrado para visualização no mesmo lugar, tá? E além disso, todas as outras inserções feitas pelo professor no intuito de comunicar o pai de acontecimentos realizados naquela data, né? Muito na linha de substituição daquela agenda padrão física pela agenda digital. Show. Bom, indo na linha ainda, né, dos recursos já existentes, tem um recurso que ele é muito utilizado para a educação infantil, que é a rotinas diárias, né? Que é um registro, né, que o professor ou auxiliar de sala pode fazer com o dia a dia da criança, né? Então, a gente sabe que os pais, né, das crianças que estão lá no berçário, no infantil, eles têm essa preocupação de saber o que está acontecendo no dia a dia da criança na escola, né, no colégio. E essa rotina ela foi feita exatamente para isso, tá? Para que a instituição, né, informe o pai do que está acontecendo, no sentido de alimentação, de descanso, de higiene, de atividades em geral, de medicamentos, né? Então, ali a instituição consegue fazer os registros, né? E isso vai aparecendo como notificação para os pais e eles conseguem acompanhar os registros como um feed de notícias, né? Com a sequência do que vai acontecendo e, inclusive, na hora do registro, a instituição pode colocar foto, pode colocar informações adicionais, para que o pai consiga acompanhar, né, esse andamento, e também o pai consegue fazer interações, né? Ele consegue curtir, ele consegue comentar essa atividade que foi registrada. Perfeito, vamos mostrar um pouquinho. Ali, então, na nossa tela, a gente está apresentando uma interação. Então, fiz uma pesquisa, identifiquei os meus alunos. Ali eu fiz um exemplo onde eu marquei todos os alunos para fazer um registro, mas poderia ser individual, tá, pessoal? Então, eu indico ali qual é o tipo de registro que eu estou fazendo, se é um de alimentação, se é hora do soninho. Eu também posso cadastrar esses tipos, né? Posso complementar com textos e possivelmente com imagens, certo? E disponibilizar. Assim, no primeiro passo, eu apresentei como professor, né, fazendo o registro, e agora a gente está mostrando a visão do responsável, que pode enxergar ali um registro feito com uma foto, né, que foi tirada naquele momento, e pode inclusive interagir, né, colocando textos ou emojis pré-definidos ali para poder apresentar, né, mostrar para o professor também que esse pai está acompanhando, certo? Mas como o João falou, hoje em dia na educação infantil, né, os pais querem estar cada vez mais próximos e a gente entrega essa ferramenta para que ele possa acompanhar o dia a dia que é postado pelas professoras nas salas de aula, né, dos berçários, na educação infantil. Show, bacana. Bom, e aí a gente tem um recurso que é básico, né, mas não menos importante, que são as notas e faltas, né, que é o acompanhamento realmente de notas por disciplina, né, as faltas por disciplina. Então essa tela ela teve algumas modificações aí nas últimas versões,
onde hoje a gente consegue acompanhar os períodos, por exemplo, no exemplo que vocês vão ver tem os trimestres, e aí acessando os trimestres a gente consegue aí ter o acompanhamento das faltas, da quantidade de faltas, os dias que aconteceram essas faltas, possíveis abonos de faltas por atestado, por exemplo, já vão ficar registrados ali, e também as avaliações parciais. Então, cada avaliação que aconteceu com a sua nota, né? Uh, Perfeito, vamos mostrar, João? sim. Vamos lá. Pessoal, então, está aparecendo na tela para vocês o aplicativo. Então, selecionei uma disciplina, certo? E ali o sistema está me apresentando para aquela disciplina todas as meus tipos de nota, né? Os bimestres, trimestres. E acessando os detalhes da nota do trimestre, eu consigo ver as avaliações parciais relacionadas àquele trimestre. Tá? Então, é um videozinho bem rápido. É claro que todos esses vídeos que a gente está colocando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer contato com o nosso comercial ali, com o João, e solicitar esses detalhes, esses detalhamentos, um vídeo, né, João, ou mesmo uma apresentação mais detalhada. Tá? Mas a ideia é essa, realmente, algumas melhorias que a gente vem fazendo na apresentação das telas para que fique mais prático, né, mais visual para o nosso usuário, né, porque é o aluno o mesmo responsável. Perfeito, Bacana. vamos para a próxima. Vamos lá. E um dos últimos recursos aqui, mas não menos importante, né? Que é enquetes, né? Então, o recurso enquetes é muito importante para que a escola consiga, a escola ou o ensino superior também, né, pode utilizar, não tem problema, mas que a instituição consiga colher informações de responsáveis e alunos sobre alguma questão que ela quer ter uma opinião aí, né, da comunidade acadêmica, né? Então, que é a enquete. Né? Então, hoje a gente pode fazer enquetes, aplicar essas enquetes aos alunos responsáveis, referente, né, por exemplo, a participação de um evento, a confirmação de uma reunião, uma pesquisa rápida, né, e é muito fácil porque você faz uma pergunta, colhe o resultado dessa pergunta e depois você tem informações, né, de relatórios gráficos para saber como que está essa questão. Então, por exemplo, eu quero saber dos pais, dos alunos, quem tem interesse em participar da festa junina. Né? A gente faz uma enquete, pede para os pais responderem, e aí você consegue ver quantos votaram que sim, quantos votaram que não. Né? Às vezes, quando você vai fazer uma enquete referente a uma data, por exemplo, né? Então isso é muito útil. Né? No ensino superior também, né? A gente pode estar fazendo isso para eventos, para confirmar, por exemplo, quórum de uma reunião, né? Algo nesse sentido. Então, é muito útil, né, para a instituição, para realizar pesquisas rápidas e saber ações a ser tomadas dentro da instituição, né? Fica muito mais fácil com informação do que, né, tomar essas atitudes às vezes sem alguma informação de saber a opinião da toda a comunidade da escola ou da faculdade, né? Perfeito, pessoal. Vou mostrar um pouquinho então aqui. Aqui eu já estou mostrando para vocês a tela onde eu faço o registro da enquete, né? A partir daí, a secretaria ela tem como acompanhar o resultado dessa enquete, inclusive com gráficos, tá, pessoal? Então, nós temos aí a possibilidade de disponibilizar, permitir que o responsável responda, e o responsável, ou mesmo o aluno, quando a gente está falando de graduação, né? E depois apresentar um gráfico de resposta para poder facilitar a minha tomada de decisão, ok? Bom, e um recurso também novo que nós liberamos é um recurso não exclusivamente da agenda digital, mas vale falar que é um recurso muito importante que pode ser utilizado tanto para instituições que já têm agenda digital, quanto para instituições que têm apenas o portal do responsável ou o portal do aluno, tá? Que são os novos meios de pagamento online. Então, nós liberamos em parceria com a Asas, né? Então, nós usamos o checkout da Asas, vocês vão ver depois no vídeo. Recursos de pagamento por cartão de crédito, opção de cartão de crédito recorrente, onde o responsável pelo pagamento pode vincular o cartão como se fosse uma assinatura, e aí todo mês ele debita, né, o valor do cartão de crédito, e também a opção de Pix, tá? Pix copia e cola.
Então são recursos que geram aí bastante facilidade na parte de pagamentos, né, dentro da plataforma, e trazem benefícios, né, para a instituição. Perfeito. Vamos mostrar um pouquinho na prática como é que funciona. Então, primeiro vai ser o Pix, tá? Então, a gente já consegue visualizar ali o portal do responsável, vou consultar uma parcela, e aí eu tenho a opção ali nessa parcela de fazer pagamento com Pix. Ali a gente já chama o checkout da Asas e disponibiliza a opção para copiar o QR Code, né? A Pix, né? Para que ele possa fazer o pagamento. Na sequência, a gente já mostra o pagamento com cartão de crédito, que aí ele já apresenta as bandeiras e a possibilidade de fazer o parcelamento, inclusive, daquele pagamento da parcela. Tá? Então, essas são as opções que a gente criou, uma tela bem simples, para que eu consiga visualizar as minhas parcelas, selecionar facilmente as minhas parcelas e fazer a minha definição entre pagamento com Pix ou mesmo chamando a possibilidade do cartão de crédito. Exatamente. Então hoje tem muitas instituições utilizando, né, por exemplo, para inscrição, para matrícula, tem instituições que estão utilizando para cobrar material didático, né, então gera um débito único no valor integral do material e aí, né, consegue fazer o parcelamento ali através do pagamento em 12 vezes, por exemplo. Então são recursos que ajudam bastante a instituição nessa questão, financeira, né. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre recursos que vão vir, né, na nossa agenda digital, nas próximas versões. Primeiro que eu vou falar de um recurso que ele já existe, né, que é o chat, tá? Mas que ele vai receber melhorias. Então, o chat, vocês vão ver depois na demonstração, que ele permite que você abra um chat de conversa, né, como se fosse aí um aplicativo de mensagem instantânea, né, com professores, coordenadores, com a secretaria, né, com os setores da instituição, a secretaria, tesouraria e por aí vai. Então você pode abrir esses chats entre alunos, né, ou responsáveis e professor, coordenador, setores, né, e facilita muito, né, a comunicação. Sem falar que ele é um recurso institucional, né? Então ele não é um recurso terceiro que a instituição está utilizando, que pode, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo aí do WhatsApp, que às vezes tem grupos paralelos, né? Então isso ali é uma comunicação oficial da instituição, né? Que a instituição ela pode definir aquilo como uma comunicação oficial para falar com o aluno, para falar com o responsável, né? E aí, o que a gente vai estar liberando nas próximas versões? A opção de troca de anexo, tá? Por esse recurso de chat, tá? E também uma tela administrativa onde a instituição consegue consultar as conversas que aconteceram. Então, ela consegue puxar o histórico de conversa de alunos com professores, com secretaria, tesouraria e por aí vai. Tá? Então, esses dois recursos estão previstos para as próximas versões, tá? A versão que sai em setembro já tem esses dois recursos que eu acabei de falar, tá? E também indo na linha de melhorias, de usabilidade, de sempre melhorar o produto, nós vamos ter algumas melhorias previstas, principalmente na parte de troca de perfil de usuário. Então, pensando ali no pai que tem 2 filhos na instituição, então quando ele precisa olhar os dados de um aluno ou de outro, a gente vai ter melhorias nesse sentido, tá? De troca, né, de perfil de usuário, para que eles façam algumas escolhas na hora do login, tá? Que vai melhorar a navegação, a organização, a experiência do usuário vai ficar melhor nesse sentido. Perfeito, João. Como você comentou ali, realmente a gente está preocupado com essa parte de usabilidade, né? E a nossa equipe está trabalhando para dar um retorno nesse sentido, né? Melhorar a usabilidade para que a gente consiga fazer com que o dia a dia, né, a utilização do sistema seja da melhor forma possível, né? Legal. Bom, do chat a gente tem um vídeo, né, de demonstração. A gente vai colocar ele agora em seguida, para vocês entenderem como é que funciona esse recurso. Nessa tela você consegue buscar os contatos da sua lista. Vou pegar aqui a Vanessa Tatiana, tá bom? Selecionei e vou digitar a minha mensagem.
para essa pessoa. Ok? Então a mensagem ali ela fica gravada. Se eu voltar ali, selecionei uma outra pessoa, selecionei um setor de tesouraria. Consigo facilmente transitar entre as minhas mensagens e ter diversas mensagens ao mesmo tempo. Então essa é a nossa funcionalidade de chat. Bom, gente, então hoje nós apresentamos para vocês aqui novos recursos da agenda, né, conforme vocês podem ter vistos, alguns recursos já existentes, né, que já existem na agenda hoje, né, e que tiveram melhorias apresentadas também, né, melhorias de usabilidade, melhorias de recurso, né. Também apresentamos as opções de pagamento online, né, com cartão de crédito e Pix. Inclusive, quem tiver interesse, entre em contato com os nossos executivos de base, né, para que a gente possa apresentar com mais paciência ali para vocês, né, com mais detalhes, falar um pouquinho também como que é a implantação do recurso, como que a gente faz para disponibilizar, e também as melhorias que estão chegando. Né? Então, recursos novos, a gente está sempre pensando em evolução na plataforma, em trazer os melhores recursos para vocês. Então, já temos aí novidades para as próximas versões, que a gente vai trazer aqui também para que vocês conheçam, né? E sempre fiquem informados de tudo que está sendo feito no produto, né? Perfeito, pessoal. Então, são diversas funcionalidades ali, como o João colocou. A gente quis chamar atenção também para funcionalidades já existentes, né? A nossa expectativa é que os nossos clientes usem da melhor forma possível, tá? E estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, como o João colocou, tá? Estamos dispostos a apresentar com maiores detalhes ali para quem realmente estiver interessado em utilizar, né, na sua totalidade, a nossa agenda. Exatamente. Então, quem ficou com alguma dúvida, pode comentar no chat que a gente vai responder. Se quiser deixar o telefone, a gente entra em contato. E também vai ter ali o nosso WhatsApp. Então, se vocês quiserem, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que também a gente esclarece as dúvidas, né? É, por enquanto, né, ficamos por aqui, né? E agradecemos a participação de quem ficou até o final da live. E aguardamos vocês para as próximas lives que a gente vai fazer aqui no nosso canal. Muito obrigado e Perfeito. até a próxima. Até a próxima, pessoal.